Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai saber o que a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Mamanguape fez em relação ao horto florestal localizado na cidade. Também vai ver uma matéria sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual em relação às irregularidades constatadas na cadeia pública de Mamanguape. No estúdio, vamos receber a promotora de justiça Liana Carvalho, que vai falar sobre adoção. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Um dos pontos turísticos de Mamanguape, que também é considerado patrimônio do município, é a área conhecida como Horto Florestal. A falta de cuidados e de investimentos no local por parte do poder público levou a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente a intervir para proteger esse bem coletivo. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. O Horto Florestal de Mamanguape pertence ao patrimônio municipal. Antes, era administrado pelo IBAMA, sendo utilizado como área de fomento para a produção de mudas e fins pedagógicos. Fabiane conta que quando era criança chegou a ver o Horto Florestal em pleno funcionamento. A gente ia, daí, como eu falei desse colégio aí, eles falavam sobre a educação ambiental e falavam sobre o pau-brasil. No meu tempo eu achava bom. Para devolver o horto à população, a Promotoria de Justiça de Mamanguape firmou um TAC com o município para a recuperação da área. A Curadoria do Meio Ambiente de Mamanguape instaurou um procedimento administrativo com vistas a investigar esse abandono por parte do município. E diante da instauração desse procedimento administrativo, realmente conseguimos coletar elementos que confirmaram que o horto florestal pertencia ao patrimônio público municipal. Diante disso, passamos a provocar o município a envidar providências no sentido de retomar a posse e a gestão daquela área. Exatamente com vistas a se evitar as ocupações clandestinas e a deteriorização, né, da estrutura do local, certo, que estava cada vez mais patente. Segundo o termo de ajustamento de conduta, desde que o Horto Florestal retomou para a posse do município, o local encontra-se em verdadeiro estado de abandono, sem qualquer destinação pública ou investimento. Inclusive, a notícia da invasão da área por moradores da vizinhança e a depredação deste galpão por vândalos. O município alegou que não disponibilizava de recursos para recuperar o horto, o que levou o Ministério Público a promover as chamadas transações penais. Empresas condenadas por crimes ambientais foram convocadas judicialmente para que houvesse o cumprimento das penas de forma alternativa, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Verificando que a empresa autuada pelo crime ambiental de transporte de carga perigosa era uma empresa que tinha capacidade financeira, conseguimos fazer uma transação penal sob a forma de prestação pecuniária no valor de R$20 mil e um vídeo educativo, né, de práticas voltadas à prevenção, né, do meio ambiente. Outra empresa também se comprometeu, através de transação penal, a dispor de R$ 1.500 em mudas e material educativo. No dia da árvore, um ipê foi plantado no horto para marcar a execução das obras e o compromisso das instituições na luta pela revitalização do horto. A intervenção do Ministério Público deu resultados. De acordo com a promotora de justiça Ana Caroline, boa parte dos compromissos firmados já foram cumpridos. O município já cumpriu parte desse TAC, no sentido de que já forneceu o projeto estrutural, né, da reestruturação do galpão, né, da revitalização da área, a limpeza do terreno que tem que ser feita, já que o mato invadiu toda a trilha ecológica que existia no local. Já foi disponibilizado também o plano de gestão educacional, em que a gente pretende dividir esse galpão em várias áreas, uma sala de audiovisual para passar vídeos educativos em matéria ambiental. Vai ter também uma salinha de biblioteca só de livros em matéria ambiental.
certo? E outro compartimento, certo, que vai servir também para a exposição de mudas nativas da região. Para a secretária do Meio Ambiente do município, o exemplo de preservação ambiental promovido em Mamanguape deveria ser adotado em outras cidades. Tem uma grande construção na vida das pessoas. Não é apenas estamos mexendo com plantas, com terra, com espaço, não. Estamos mexendo com a construção de uma consciência na vida das pessoas, principalmente dos alunos. Eu acredito muito que seja o primeiro passo que todas as cidades deveriam tomar, era formar essa consciência, essa construção de responsabilidade e consciência para a população de sua cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Unidade de conservação é uma área de proteção ambiental legalmente instituída pelo poder público nas suas 3 esferas: municipal, estadual e federal. As unidades de conservação são reguladas pela Lei 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Elas estão divididas em 2 grupos: as de proteção integral, que não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico, por exemplo, e as unidades de conservação de uso sustentável, que admitem a presença de moradores e têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Irregularidades constatadas na cadeia pública de Mamanguape, no litoral norte da Paraíba, levaram a Promotoria de Justiça a ajuizar uma ação civil pública contra o Estado. É o que você confere agora. O MPTV chega à cidade de Mamanguape para mostrar uma situação nada exemplar do sistema carcerário paraibano. Um prédio secular, datado de 1850, tombado pelo patrimônio histórico. Até aí tudo bem, se esse estabelecimento localizado bem no centro comercial de Mamanguape não fosse a cadeia pública do município. Nós conseguimos ter acesso às dependências da unidade prisional e constatamos um verdadeiro caos. Esgoto a céu aberto, presos disputando um espaço milimétrico nas celas. Por conta disso, a Promotoria de Justiça de Mamanguape ajuizou uma ação civil pública contra o Estado para obrigá-lo a cumprir a lei de execução penal e corrigir as irregularidades na unidade prisional de Mamanguape. Tem sido constatado pelos próprios peritos, engenheiros do Ministério Público, que a cadeia não tem condições de ser reformada, que a forma como ela está, ela oferece risco à saúde e à vida dos presos. O Ministério Público entrou com essa ação civil pública, ajuizou essa ação civil pública que tramita atualmente na 2ª Vara da Comarca de Mamanguape, solicitando a inclusão, onde a gente requer no pedido final, a inclusão de previsão orçamentária do Estado para a construção de uma nova cadeia ou mesmo um presídio para a região do Vale do Mamanguape, que abrange mais de 10 municípios, em razão da impossibilidade de reforma da nossa cadeia. Para Padre Adalto, representante da Pastoral Carcerária na Paraíba, falta interesse dos gestores públicos no que diz respeito às condições dos presídios do Estado. A gente sabe que os governos têm
tem ficado indiferente a essa situação dos presos, porque os presos não geram voto, né? Então, acho que a questão é essa. Se os presos gerassem votos, com certeza eles estariam em cima e fariam qualquer coisa. A ação foi ingressada após várias tentativas extrajudiciais junto ao Estado para buscar soluções ao problema. Porém, nada foi feito. Em caso de descumprimento, o governo estadual será punido judicialmente. O governo do estado, em caso de descumprimento, pode pagar uma multa que vai de R$10 mil ao dia ou mesmo a interdição completa da cadeia pública. Segundo a pastoral carcerária, intervenções como as do Ministério Público são a única forma de cobrar ações das autoridades responsáveis por zelar pela manutenção das unidades prisionais. Eu louvo a Deus por isso, por ter aparecido alguém do Ministério Público que tem interesse de resolver essa situação. Porque se não houver alguém que cobre, se nós cobramos sozinhos, nós da pastoral carcerária, então é impossível. Mas quando o Ministério Público vai junto, quando o Poder Judiciário vai junto, aí fica possível do governo do Estado agir. Porque vai ter que, às vezes, lamentavelmente, ele só age na força da lei. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Em Santa Rita, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público ajuizou mais uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito Reginaldo Pereira, a empresa Servilimp Serviços Ambientais e mais 6 pessoas por dispensa indevida de licitação na contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo hospitalar no valor de R$ 98.500. Em Pombal, a Promotoria de Justiça ingressou com uma ação civil pública com pedido de liminar para obrigar a AABB, a Associação Atlética do Banco do Brasil, a regularizar o serviço de segurança privada contratado para os eventos festivos do clube. Segundo o promotor de justiça Leonardo Furtado, o serviço era contratado verbalmente e em desacordo com a lei, uma vez que a segurança privada só pode ser prestada por empresa autorizada pelo Departamento de Polícia Federal. Na Borborema, a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de Campina Grande celebrou termos de ajustamento de conduta com a Secretaria de Educação dos municípios de Lagoa Seca e Massaranduba para garantir o funcionamento das creches durante os períodos de férias e recesso escolares, já a partir deste ano. Se descumprir o TAC, os secretários de educação vão ser punidos com multa de R$ 1.000. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça, Liana Carvalho. Ela vai falar sobre adoção. Promotor, eu gostaria de saber o que é uma transação penal. A proposta de transação penal é um benefício assegurado pela Lei 9.099/95, conhecido como Lei dos Juizados Especiais Criminais. Este benefício ele é concedido e tem por finalidade aplicar ao autor de uma infração penal este benefício para que ele não tenha a necessidade de responder a um processo criminal. Ou seja, vale dizer que essa proposta de transação penal ela é privativa do órgão do Ministério Público. Essa transação penal ela consiste em o pagamento de uma pena de multa, que é em moeda corrente, bem como a pena restritiva de direito, que é a prestação de serviço à comunidade ou a pena pecuniária. Vale lembrar que para a aplicação da pena de multa ou restritiva de direito, levará sempre em consideração as condições financeiras do acusado, bem como as suas habilidades pessoais. São os requisitos que se levam em consideração. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta,
depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A adoção no direito civil é o ato jurídico em que uma pessoa é permanentemente assumida como filha por uma pessoa ou por um casal que não são seus pais biológicos. Quando isso acontece, as responsabilidades e os direitos dos pais biológicos em relação ao adotado são transferidos integral ou parcialmente para os pais adotantes. Na maioria dos países, inclusive no Brasil, o filho adotado possui os mesmos direitos de um filho biológico. Recentemente, o país também passou por mudanças na lei de adoção, criando, dentre outras coisas, um cadastro nacional. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Liana Carvalho, que atua na 3ª Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente de Campina Grande. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Promotora, eu gostaria que a senhora nos explicasse quais as etapas que uma criança ou um adolescente passa até ser inserido no programa de adoção. Bom, primeiramente, antes de tudo, na verdade a lei prevê que a adoção é uma exceção. Primeiro a gente tem que tentar reintegrar a criança ou adolescente na sua família natural. O segundo passo é, caso isso não seja possível, procurar a família extensa, que são tios, avós, pessoas que têm vínculo sanguíneo e afetivo com aquela criança ou com aquele adolescente. Descartadas essas hipóteses, é que a gente pode falar no encaminhamento para adoção, através da destituição do poder familiar. É uma ação que compete ao Ministério Público entrar e só a partir da resolução disso é que a criança ou adolescente pode ser colocado no Banco Nacional de Adoção. Mas essa destituição do poder familiar, ela é uma questão muito delicada e tem critérios para isso. Não é tão fácil e requer uma atenção totalmente específica, assim, porque são casos de abusos sexuais ou físicos, são casos de consumo de entorpecentes ou de drogas, são casos de condutas que são contrárias à moral e aos bons costumes. Então, são casos de intervenção realmente severa do Estado que retira aquelas crianças para poder possibilitar a colocação em família substituta. Existe alguma demora nesse processo em que a criança é colocada no programa de adoção, a ponto dela correr o risco de passar a vida, a infância dela, a adolescência dela, institucionalizada, sem o convívio de uma família biológica ou adotiva? Existe uma demora pela cautela que se deve ser exercida, porque, como eu falei, o primeiro passo é a tentativa de reintegração na família natural. Depois, a busca pela família extensa e, em último caso, a colocação em família substituta. Mas, se houver, por exemplo, a objeção da família natural, no caso da destituição do poder familiar, esse processo realmente pode demorar mais, se houver contestação. É muito de caso a caso, não dá para eu dizer especificamente quanto tempo, mas pensando nessas hipóteses, é que a lei prevê a questão do acolhimento familiar, não só institucional. A figura do acolhimento familiar é aquela onde são criados os lares temporários. Crianças ou adolescentes são inseridas em lares temporários enquanto aguardam a colocação em família substituta. Mas essas famílias, elas são triadas, são treinadas, existe um aperfeiçoamento e um acompanhamento, uma avaliação realmente daquelas famílias, se elas têm uma estrutura para receber a criança ou adolescente. Elas têm que se inserir nesse programa para fazer parte do acolhimento familiar, até para traumatizar o menos possível a criança ou o adolescente que será ali colocado. Mas isso ainda requer uma implementação do Estado, porque cabe ao Estado, muitas vezes, até remunerar essas famílias para que esse programa aconteça. Uhum. Quais as mudanças que a nova lei de adoção trouxe? Elas tornaram mais ágil esse processo? A nova lei da adoção, ela veio principalmente para regulamentar a adoção como uma exceção. Primeiro, a reintegração na família biológica, na família natural, depois a busca da família extensa. E só então a inserção da criança ou do adolescente no programa de adoção, na família substituta. E principalmente veio a tentar coibir práticas culturais existentes no nosso país. A questão da adoção à brasileira,
onde um casal ou uma pessoa registra como sendo seu o filho que é de outrem. Existem vários crimes envolvidos. O principal deles é o previsto no artigo 242 do Código Penal, que é exatamente registrar como sendo seu o filho de outrem. Isso prevê a pena de até 6 anos de reclusão. E muitas vezes as famílias não estão atentas para esse fato, simplesmente acham que é mais fácil fazer assim. E a outra questão é a adoção dirigida, ou a adoção intuito personae, que é aquela onde a família biológica entrega a criança ou adolescente para outra família a qual ela quer que adote o seu filho. Então é uma negociação que acontece fora das portas da justiça e que isso a nova lei visa a coibir, até para evitar a inserção em famílias que não estão preparadas para aquilo ou para evitar a comercialização, para evitar que os menores virem objetos ou mesmo comércio. Então, a nova lei de adoção, ela traz apenas 3 exceções para essa adoção dirigida. A regra é que o casal ou a pessoa postule uma habilitação, entre num cadastro, existe uma fila a ser seguida e existe um entendimento, existe sempre uma busca da melhor opção, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o casal, uma conjunção desses fatores. Mas a lei nova só traz 3 exceções a isso, para garantir a adoção dirigida, que é no caso da adoção unilateral, quando um dos cônjuges ou parceiros já tem filhos e o outro quer inserir o seu nome naquele registro. Isso é possível. A segunda opção é quando há um vínculo consanguíneo e um vínculo afetivo já existente, por exemplo, uma tia que quer adotar um sobrinho que cria ele desde que nasceu. Isso aí também é uma exceção e é permitido, desde que judicializada a questão. E a terceira opção é quando a criança já é maior de 3 anos e existe um vínculo com aquela família e já existe a guarda ou a tutela judicial já deferidas. Fora essas exceções, as famílias ou as pessoas que adotam crianças, sem ser pelo processo legal, sem ser pelo processo da justiça, elas, além de responderem criminalmente, elas podem perder a guarda dessas crianças? Sim, podem perder a guarda, sim, se isso for detectado que não foi a melhor opção, porque a adoção, ela segue sempre o princípio do melhor interesse do menor, da criança ou do adolescente. E como é que funciona o trabalho do Ministério Público nesse processo de adoção? O que o Ministério Público faz? Cabe primeiramente ao Ministério Público entrar com a ação de destituição do poder familiar, para tirar exatamente a criança ou adolescente daquela família natural e acompanhar esse feito até o final. Depois, acompanhar o processo de adoção, tanto a habilitação quanto a judicialização da adoção em si, que é um processo à parte, que a entrada é dada exatamente pela família interessada e não pelo Ministério Público. E a última questão, que é, com a nova lei, o acompanhamento do cadastro e que seja seguido rigorosamente, tanto a alimentação quanto o seguimento daquele cadastro. A fiscalização também cabe ao promotor da infância. Existem estudos que apontam que o perfil da criança que entra nesse programa de adoção é diferente do perfil das crianças procuradas pelos casais no processo de adoção. Os casais geralmente procuram bebês, meninas, da cor branca, quando o que a gente encontra nas instituições geralmente são meninos, pardos ou negros e mais velhos, não bebês. Isso tem mudado? Tem melhorado a questão de adotar crianças um pouco maiores, mas infelizmente a busca ainda é por menores de 5 anos. É tanto que há campanhas, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público e inclusive governamentais, no sentido de incentivar a adoção de crianças maiores e de adolescentes. E o outro caso também são os irmãos. A gente busca incentivar a adoção de irmãos para que não haja o rompimento do vínculo, tanto afetivo quanto sanguíneo existente. No Brasil também nós temos alguns estudos que apontam a existência de um racismo cordial, aquele que acontece nas entrelinhas, né? Não de uma forma tão direta. Isso tem sido um entrave para a adoção interracial, ou seja, de um casal ou uma pessoa branca adotar crianças negras no nosso estado e no país? Via de regra, não é realmente um entrave, porque as pessoas que estão no Cadastro Nacional de Adoção, elas não têm, em regra, essa restrição tão específica.
Em muitos casos, os casais e as pessoas realmente procuram crianças ou adolescentes que sejam mais parecidos fisicamente com os próprios adotantes. Mas essa não é a regra. Essa questão interracial não tem interferido tanto. Na verdade, a maior restrição que ainda existe é em relação a crianças e adolescentes portadores de doenças não tratáveis, portadores de HIV e crianças com deficiência física ou mental. Esses são os piores casos, assim, as piores questões para a gente conseguir um lar para essas pessoas. Na sua opinião, qual tem sido o posicionamento do Ministério Público e do Judiciário sobre a questão da adoção de crianças e adolescentes feitas por casais homoafetivos? A celeuma é exatamente quando se coloca o casal, porque individualmente já é pacífico que homossexuais adotem ou postulem individualmente a adoção de crianças ou adolescentes. Isso já é pacífico, já aconteceu, inclusive no nosso estado, já muitas vezes. A questão é exatamente quando se fala do casal postular, enquanto casal homoafetivo. Mas isso vem mudando, porque depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2011, que aceitou a união homoafetiva como sendo união estável, equiparando até ao casamento, isso vem mudando o posicionamento dos tribunais. E muitos tribunais já se posicionaram a favor da adoção por casal homoafetivo. Tanto o Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, o Paraná, São Paulo e até o Superior Tribunal de Justiça já regulamentou também, já aprovou a adoção feita por casais homoafetivos. Aqui na Paraíba a gente já teve algum caso? De casais, ainda não. Pelo menos do meu conhecimento, ainda não. Mas é uma coisa que vai ser seguida, na minha opinião vai ser seguida, porque, como eu falei, o princípio é exatamente o melhor interesse do menor. Então, se é melhor para o menor ficar com um casal, seja ele homossexual ou heterossexual, ou uma pessoa específica, branca, negra, ou quais sejam as circunstâncias, então a gente deve acatar aquele interesse do menor naqueles casos. Se o casal homoafetivo preenche os requisitos, foi avaliado pela equipe multissetorial e preenche os requisitos todos que são imputados a todos os outros pretendentes, por que não deferir o pedido deles? Okay. Para finalizar, eu gostaria que a senhora orientasse as pessoas interessadas na adoção ao que elas devem fazer, como elas devem proceder. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que o ECA regulamenta que se alguém souber, seja o diretor da maternidade, uma enfermeira ou um médico que souber de uma mãe que quer doar o seu filho, é obrigação comunicar ao juiz da Vara de Infância e Juventude. Isso se não ocorrer, é uma infração administrativa e também é crime, se isso for feito para intermediar uma adoção à brasileira ou uma adoção dirigida. Então, esse é o primeiro aconselhamento que eu dou. E em relação aos casais, eu aconselho que procurem também as varas de infância e juventude para procurar fazer a habilitação e então entrar no Banco Nacional da Adoção, fazer o cadastro e seguir o que já vem sendo feito e regulamentado pela nova lei da adoção. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.